eu queria também pedir ao Paulo Veríssimo, que está aqui connosco e que está envolvido num grande projeto. Alguém? Não há fome que não dê fartura. Eu gostava, o Alexandre Quintanilha pediu-me para eu rapidamente também falar do que é que me levou ao Luxemburgo. Gostava de não gastar muito tempo. Queria começar por agradecer o convite da Assembleia da República, Ciência Viva e Conselhos de Laboratórios Associados, porque para mim, eu hoje parece uma bola de ping-pong, falo em muitos países do mundo, mas falar aqui é sempre completamente diferente. Muito obrigado. O que me levou ao Luxemburgo foi aquilo que eu também estaria a fazer em Portugal, a certa altura, portanto, isto já há uns anos atrás, no meu laboratório, o LASIS, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que era começar a tentar perceber como é que protegíamos as infraestruturas críticas de dados, porque, no fundo, se calhar estava na altura, com os meus colegas, a prever a situação de hoje. O Luxemburgo achou interessante essa proposta. Como sabem, o Luxemburgo quer-se afirmar como o Data Vault, o cofre de dados da Europa, e, portanto, acolheu, fizeram uma proposta irrecusável, enfim, deram-me grandes recursos para eu montar o laboratório. Pronto, é o que está a passar lá, mas, na verdade, o que nós estamos a fazer é investigação de ponta, em colaboração com as minhas antigas equipas da Faculdade de Ciências, que, como sabem, pronto, têm, de facto, uma posição na segurança informática desde há muitos anos. E estamos a investigar em coisas como, por exemplo, a privacidade dos dados biomédicos, que tem exatamente a ver com o que o Sr. Doutor falou. Não se podem trancar os dados porque eles são úteis à ciência, mas também não podemos largá-los de maneira a prejudicar as pessoas. Nós estamos a trabalhar nos dados que nos pareceram mais importantes, mais sensíveis, são os genómicos, portanto estamos a trabalhar em ADN, mas claro que isto se aplica a muito mais coisas. Ora bem, deixa-me agora dar 3 coisas para enquadrar o meu pensamento acerca dos problemas dos dados, porque o destino, acho que os dados estão a ter um destino muito mau hoje em dia. E eu como qualquer de nós cientistas, sabemos que temos de determinar a causa das coisas para resolver. Eu penso que há dois problemas fulcrais que têm que ser compreendidos antes que consigamos definir qualquer solução, que é, os países, isto é geral, têm vindo a confundir a segurança e a privacidade. E não é preciso ser-se técnico, é assim. O discurso dos países, dos Estados, etc., é assim: a segurança é um bem comum, é o bem do Estado, nós temos de proteger os países, nós temos de nos proteger dos atacantes e, portanto, você, individualmente, não tem direito a exigir privacidade porque nós vamos sacrificar a sua privacidade para um bem comum. Eu depois, se tiver tempo mais tarde, vou tentar explicar porque é que isto é um disparate e é a raiz de muitos problemas que estamos a ter. O outro problema tem que ver com a compreensão do que é o ciberespaço. Como é o último espaço, digamos assim, que apareceu, nós ainda não o compreendemos bem. E achamos que o ciberespaço é uma espécie de um faroeste, onde as leis são completamente diferentes. E é isso que tem levado a que, por exemplo, os países durante muitos anos tenham tido milícias, que eram exércitos disfarçados, e que tenham feito ações de ciberguerra contra países, etc., etc., e que agora, quando as coisas necessariamente, como é evidente, têm que ser regulamentadas, países importantes, como por exemplo os Estados Unidos, e na opinião de vários colegas meus americanos, têm feito uma coisa desastrosa, que é confundir a cibersegurança com a ciberdefesa. E também não quero alongar muito, poderei talvez dar-vos exemplos de porque é que isso é extraordinariamente mau, mas é a mesma coisa que pôr o exército nas esquadras da polícia, por exemplo, e pô-lo a patrulhar as ruas, mas é o que está a passar no ciberespaço. E, portanto, isso levou... essas duas coisas levaram a 3 situações que são a raiz de todos os problemas, no meu fraco entender, que é: as pessoas ficam muito fragilizadas. Muitos de nós, mas porquê é que você tem a esconder? Porquê é que não me dá os dados? Mas porquê é que você quer? Ficam muito fragilizadas com este status quo. Por outro lado, os Estados, e os Estados são todos os poderes, sabem? O poder legislativo, com leis que, enfim, que acontecem cada vez mais duras, o poder executivo, com os ministros das administrações internas, com os serviços de segurança, etc., etc., tem uma ampla margem de manobra que é legal, não é legalmente, sabem, é moralmente, à luz dessa moral duvidosa, justificada. E isso traz um peso sobre a sociedade que é enorme. O terceiro ponto é que estas coisas são muito tecnológicas, como já foi dito aqui, e bem, os Estados precisam do apoio das empresas. E uma mão lava a outra. A cumplicidade dos Estados com as empresas leva a que as empresas sirvam esse interesse de recuperação de informação, mas que tirem partido dela. Estas 3 coisas criaram uma situação que, a não ser mudada, é explosiva, porque criaram uma enorme destruição de valor moral
e para mim isto é absolutamente inaceitável, mas podem-me chamar naive, então agora vou ser cínico, intelectual e económico. O grande problema é que esta situação está a criar enorme destruição do valor económico. Na verdade, o que se está a passar e que finalmente, ao longo de muitos anos, ganhou atenção na União Europeia, pelo menos, é que, como sabem, as companhias têm que ter lucro, como é evidente. Não podem ter lucro imoral, ou seja, deixa-me dar um exemplo, que eu não sou contra o lucro. Não é? Portanto, aliás, eu não tenho partido, não sou de esquerda nem de direita, porque é assim, sou politicamente incorreto. Portanto, há coisas que eu digo que são de direita, outras que são de esquerda, penso pela minha cabeça. Uma empresa não pode ter lucros que degradem o valor do ambiente em que está. Por exemplo, as empresas que danificavam o ambiente. O que está a passar com as empresas em relação aos dados é que recolhem dados, têm lucros absolutamente imorais, destruindo, muitas vezes, parasitando o valor desses dados que são de empresas, por exemplo, espionagem industrial, ou que são das pessoas. E, portanto, com isto, deixo-vos com estas reflexões. Estas são as raízes do problema e espero que, enfim, nos ajude no nosso debate. Muito obrigado.